Se você quer saber como a inflação afeta a sua vida e como ela diminui o seu poder de compra com o passar do tempo, fica até o fim desse vídeo porque é exatamente sobre isso que eu vou falar. Seja muito bem-vindo ao canal Rael Invest, eu sou Israel e a inflação, ela basicamente define o quanto você vai perder de poder de compra naquele período. O governo define uma meta de inflação e ele sempre divulga essa meta. Quando ele faz isso, é como se ele estivesse dizendo para você em quantos por cento você vai ficar mais pobre, ou seja, você vai perder seu poder de compra. Se você comprava uma determinada quantidade de produtos com R$100, no ano que vem você não vai conseguir comprar aquela mesma quantidade de produto com os mesmos R$100. Você vai precisar de mais dinheiro caso a inflação aumente. Então, quando a gente fala de perder poder de compra, é essa desvalorização da nossa moeda. E a gente precisa entender o porquê isso acontece e como se blindar da inflação também. Inclusive, esse é um assunto que deveria ser tratado lá no ensino médio, talvez até no ensino fundamental, para que a gente já tenha uma noção e tenha um pouco mais de educação financeira. Como isso não aconteceu, então a gente busca esse tipo de conhecimento por algumas rotas alternativas. Então vamos lá. A inflação, ela é o aumento generalizado dos preços de bens e serviços. E por que generalizado? Quando a gente pensa no aumento de um produto só, por exemplo, quando tem um aumento no preço do arroz, caso os produtores tenham tido problemas com aquela safra, o preço do arroz tende a aumentar. Caso tenha tido uma greve dos caminhoneiros, por exemplo, o preço do arroz pode aumentar. E isso não é um aumento generalizado, e sim um aumento pontual. Então não se trata de um aumento da inflação, e sim só daquele produto. A inflação é sempre de forma generalizada. E o índice oficial da inflação aqui no Brasil é o IPCA, que significa Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Quando o IPCA é, por exemplo, de 5%, significa que a inflação foi de 5%. Então houve um aumento dos bens e serviços de forma generalizada em 5%. Os bens e serviços, eles fazem parte de uma cesta de produtos. E essa cesta de produtos ela é analisada pelo IBGE. É ele quem faz o levantamento dos preços para poder acompanhar e analisar o quanto teve de inflação. Os produtos que fazem parte dessa cesta são o transporte, a alimentação, a habitação, saúde, despesas pessoais, comunicação também entra, educação e vestuário. Então, quando tem um aumento da inflação, o valor desses bens e serviços aumentam. E para calcular isso, o IBGE faz um levantamento mensal de 13 áreas urbanas do país. Eles analisam 430 mil preços em 30 mil locais diferentes. Então, eles comparam o preço do mês com o mês anterior e veem quanto houve de aumento para definir quanto aumentou a inflação. A previsão para esse ano é que o IPCA fique em torno de 5,8%, ou seja, um aumento de 5,8% na inflação e no preço desses bens e serviços. E aí talvez você se pergunte, mas por que quando eu vou no mercado eu percebo que os preços estão muito maiores do que só esses 5 e pouco por cento? Isso pode acontecer porque as pessoas que possuem uma renda mais baixa, elas sentem muito mais o efeito da inflação, elas são muito mais impactadas. Eu vou dar um exemplo simples aqui para a gente entender. Vamos supor que uma pessoa ganhe R$1.000 por mês e em determinado período ela gaste R$100 com alimentação. Caso a inflação seja muito grande e o preço daqueles produtos aumente muito, vamos supor que ela passe a gastar R$200 para consumir aqueles mesmos produtos. Isso significa que agora essa pessoa vai ter que gastar 10% a mais do salário dela para consumir aqueles mesmos produtos. Já quando a gente pensa em alguém que tem um salário muito alto, por exemplo, alguém que ganhe R$10.000 por mês e vá consumir os mesmos produtos, para essa pessoa que tem o salário de 10 mil,
o aumento vai ser de apenas 1% no salário dela. Então ela vai sentir muito menos a inflação. Quem sente de fato e é muito mais prejudicado com isso são as pessoas mais pobres. Então a inflação é muito mais danosa, é muito mais agressiva para as pessoas que têm uma renda menor. E o que pode causar um aumento da inflação? Eu vou citar aqui 4 fatores e o primeiro deles é o aumento da demanda. Quando tem um aumento de forma generalizada de demanda, a oferta por aquele produto acaba ficando menor. Muitas vezes os produtores, por exemplo, não têm tempo de repor tudo aquilo que as pessoas estão consumindo. E isso faz com que o preço das coisas aumentem. Isso pode sim gerar um aumento da inflação. Outro ponto é quando há uma maior emissão de dinheiro. Quando tem muito dinheiro no mercado, o preço das coisas tende a aumentar também. Então é bom a gente pensar no dinheiro, nesse caso, como se ele fosse um produto. Quando você tem muito daquele produto no mercado, o preço dele diminui, certo? Então, considerando o dinheiro como um produto, quando você vai comprar algo, você está trocando o dinheiro, que é o seu produto, pelo produto de outra pessoa. Como tem muito dinheiro no mercado, o seu produto desvalorizou e assim você precisa de mais dinheiro para fazer a sua compra. Ou seja, acaba tendo aumento no valor das coisas e gera um aumento da inflação. Outro fator que pode influenciar é o aumento no custo da produção. Então, quanto mais caro ficar para aquela empresa ou para aquela pessoa produzir, mais caro vai ser o valor que ela vai ter que vender para que ela tenha algum lucro. E o último fator que eu vou citar aqui que pode influenciar no aumento da inflação é a diminuição da taxa de juros. Quando a gente tem uma taxa de juros menor, isso significa que fica mais fácil para você pegar crédito com o banco, fazer empréstimos, os juros que você vai pagar também vão ser menores e isso estimula o consumo da população. Então, uma taxa de juros baixa a longo prazo faz com que as pessoas passem a consumir mais. Consumindo mais, automaticamente o preço dos produtos tendem a aumentar. E quando isso ocorre de forma generalizada, a gente tem um aumento da inflação. Mas nem sempre a inflação é ruim. Quando ela está controlada, isso significa que o país está crescendo de forma saudável. Uma inflação controlada dá uma maior previsibilidade para as pessoas que vão investir no Brasil. Ninguém quer que os preços dos produtos e dos serviços fique oscilando muito porque você não tem garantia do quanto você vai gastar para produzir e nem garantia de que ao vender aquele produto você vai conseguir ter uma margem de lucro. Eu vou mostrar um gráfico para você que é da inflação desde a década de 80 até hoje e a gente consegue ver que lá na década de 80 e até meados dos anos 90 a inflação estava totalmente descontrolada, que gerava uma instabilidade muito grande no país, porque quando você ia ao mercado, por exemplo, os preços que você encontrava hoje não seriam os mesmos preços que você ia encontrar amanhã. Então você tinha que pegar todo o seu dinheiro, fazer toda a compra em um dia só para garantir que você ia ter comida para o mês todo. Porque com os preços oscilando muito, pode ser que se você deixasse para fazer compra no dia seguinte, o seu dinheiro já não desse conta nem de garantir o seu sustento. E isso só foi melhorar com a implantação do Plano Real, quando o Real começou a circular lá no ano de 94. E a partir daí a gente tem uma inflação controlada até os dias de hoje. E uma das formas de controlar a inflação é através da taxa Selic. A taxa Selic é a taxa básica de juros da nossa economia. Como ela é usada para controlar a inflação? Quando o governo diminui a taxa Selic, significa que fica mais fácil para você pegar crédito com o banco, para você fazer empréstimos. Isso faz com que as pessoas passem a consumir mais porque as taxas, os juros estão mais baixos. Com o aumento do consumo, os preços dos produtos tendem a aumentar. Isso faz com que a inflação aumente. Caso a inflação esteja alta, o governo aumenta o valor da taxa Selic. Ou seja, agora o crédito fica mais difícil, os juros ficam maiores e isso faz com que as pessoas deixem de consumir. Quando as pessoas deixam de consumir, o preço dos produtos tende a diminuir.
e dessa forma o governo usa a taxa Selic para poder controlar a inflação e deixar sempre de uma forma relativamente estável. Então, conhecer um pouco da inflação é extremamente importante porque você, querendo ou não, ela afeta a sua vida e influencia no seu poder de compra. Bom, esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com as pessoas que você acha que precisam saber sobre a inflação e até o próximo.